Vladimir Putin disse que o Irã não aceitou a oferta da Rússia de trabalhar em conjunto na defesa aérea e disse que os sistemas antiaéreos não estavam cobertos pela parceria estratégica assinada por Moscou e Teherã em janeiro deste ano. Durante uma entrevista televisionada na quarta-feira, Vladimir Putin disse que o acordo não abrangia a defesa. Certa vez, propusemos aos nossos amigos iranianos trabalhar em conjunto em sistemas antiaéreos, mas nossos parceiros não demonstraram grande interesse. Putin ainda complementou: no que diz respeito aos fornecimentos individuais, sim, claro, nós o fizemos na época, mas isso não tem nada a ver com a crise atual, afirmou Putin, sem especificar quando a oferta e os fornecimentos anteriores ocorreram. A missão do Irã na ONU refutou as alegações de Donald Trump de que os negociadores iranianos querem ir para Washington e declarou que nenhuma autoridade iraniana jamais pediu para rastejar nos portões da Casa Branca. Para a representação do Irã na ONU, o Irã não negocia sob coação, não aceitará a paz sob coação e certamente não com um belicista decadente se apegando à relevância. O Irã responderá a qualquer ameaça com uma contra-ameaça e a qualquer ação com medidas recíprocas. Foi então que o pior cenário aconteceu na manhã de quinta-feira. O Irã disparou uma série de mísseis balísticos contra Israel, causando danos em vários locais diferentes, incluindo o Hospital Soroka, no sul de Israel, depois que mísseis penetraram nas defesas aéreas. O serviço paramédico Magen David Adom disse que suas equipes estavam a caminho dos locais de impacto e que forneceriam informações sobre as vítimas posteriormente, que ultrapassou 60 o número de feridos. Mísseis também atingiram Tel Aviv, assim como as cidades de Ramat Gan e Holon. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alegou que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, não pode mais existir após o míssil atingir o Hospital Soroka, em Beersheba. Katz acusou Khamenei de ter dado pessoalmente a ordem de atirar nos hospitais. A Guarda Revolucionária Islâmica de Elite do Irã alegou que o hospital não foi o alvo e que o verdadeiro alvo era uma instalação militar perto do hospital. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou o local pessoalmente, disse que o país está atingindo com precisão os alvos dos programas nuclear e de mísseis do Irã, e eles estão agindo e atingindo a ala infantil de um hospital, e isso diz tudo. Netanyahu também complementou que essa é toda a diferença entre uma democracia tomar medidas legais para se salvar desses assassinos e esses cujo objetivo é destruir cada um de nós até o último entre nós. Acho que isso diz tudo. O ministro da Defesa israelense então alertou: o primeiro-ministro e eu instruímos as forças a aumentar a intensidade dos ataques contra alvos estratégicos no Irã e contra alvos governamentais em Teherã, a fim de remover ameaças ao Estado de Israel e minar o regime do Ayatollah. E ainda no hospital, Netanyahu prometeu vingança, declarando: exigiremos o preço total dos tiranos em Teherã, prometeu Netanyahu na manhã de quinta-feira em resposta aos ataques iranianos. E isso não demorou muito. A primeira operação pós-ataque no hospital veio com ataques decisivos no programa nuclear iraniano. Uma missão divulgada posteriormente em imagens impressionantes que mostra a Força Aérea de Israel atingindo um reator de água pesada, Arak, do Irã, na manhã de quinta-feira. A água pesada usada em Arak ajuda a resfriar os reatores nucleares, mas também produz plutônio como subproduto, que poderia ser usado para produzir armas nucleares. Sob o acordo nuclear de 2015 assinado entre Irã e as potências nucleares como os Estados Unidos, agora totalmente descartado, o Irã concordou em redesenhar a instalação para aliviar as preocupações com a proliferação nuclear. Segundo a mídia estatal iraniana, não havia nenhum perigo de radiação por estar inativa e seria inaugurada no próximo ano.
bem como todo o perímetro havia sido evacuado antes do ataque, já que, pouco antes, as forças de defesa de Israel publicaram um alerta nas redes sociais, pedindo aos moradores que evacuassem a cidade de Arak. Quase no final da manhã de quinta-feira, a embaixada americana em Israel ordenou que os funcionários e suas famílias se abrigassem no local até novo aviso. Acrescentou que o Departamento de Estado americano estava planejando contingências para ajudar cidadãos americanos a deixar o país. Mais um indício de que algo muito grande está para acontecer. Os Estados Unidos também limitaram o acesso à sua vasta base aérea de Al-Udeid, no Catar, e alertaram o pessoal para exercer maior vigilância enquanto o presidente Donald Trump considera autorizar uma ação militar contra o Irã. Caso os Estados Unidos decidam de fato se juntar à guerra, especialistas em segurança acreditam que o Irã provavelmente atacará instalações militares americanas no Golfo Pérsico. Inclusive, todas as aeronaves pesadas já foram evacuadas da base no Catar, como mostra as imagens de satélite. O preço do petróleo subiu ainda mais na manhã de quinta, à medida que o conflito se intensifica e Donald Trump considerava a intervenção americana. O petróleo Brent, referência mundial, subiu 0,9%, ficando em torno de 77,40 dólares o barril, cerca de 7 dólares acima do preço anterior ao início da guerra. O preço atingiu um pico intradiário de 78,50 dólares nas primeiras horas de hoje, sexta-feira, quando Israel lançou outros ataques contra o Irã. Com as expectativas cada vez maiores da entrada dos Estados Unidos no conflito, o alto comando militar do Irã reiterou alertas de que o envolvimento dos Estados Unidos na guerra com Israel levaria o conflito a se espalhar pela região. De acordo com uma declaração do quartel-general do Comando Central iraniano, chamado de Qatan al-Anbiya, qualquer entrada direta dos Estados Unidos nesta guerra fará com que ela se espalhe pela região e resultará em golpes pesados e irreparáveis. A declaração segue os comentários do presidente americano Donald Trump de que ele pode ou não se juntar a Israel no ataque contra o Irã. O principal clérigo xiita do Iraque, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, alertou que qualquer ataque direcionado à alta liderança religiosa ou política do Irã pressagia consequências terríveis para toda a região, potencialmente levando a caos generalizado, em uma aparente referência às ameaças de que Israel ou os Estados Unidos poderiam matar o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Em uma declaração de seu gabinete, o clérigo xiita al-Sistani ainda denunciou a campanha militar de Israel e pediu à comunidade internacional, particularmente aos países islâmicos, que aumentassem a pressão diplomática e encontrassem uma solução pacífica para a questão nuclear iraniana, de acordo com o direito internacional. O grupo terrorista libanês Hezbollah, outrora joia da coroa na rede regional de grupos armados aliados do Irã e que foi dizimado por Israel, condenou ameaças de morte como tolas e imprudentes contra o líder supremo, alertando que elas poderiam resultar em consequências terríveis. O presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping condenaram decisivamente os ataques de Israel contra o Irã durante uma ligação na quinta-feira. As partes conversaram e Xi Jinping apoiou os esforços de Putin para que a Rússia ajudasse a acalmar a situação atual altamente tensa, como intermediária, e concordou em trabalhar em estreita colaboração com Moscou na troca de possíveis informações e ideias sobre o conflito de Israel com o Irã. De acordo com Yuri Ushakov, o principal assessor de política externa do presidente russo. O enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, Thomas Barak, amigo íntimo de Trump, alertou o Hezbollah que seria uma decisão muito ruim intervir na guerra entre Irã e Israel. Thomas Barak se encontrou com autoridades libanesas nesta semana em Beirute. E após se encontrar com Nabi Berri, o presidente do parlamento libanês e aliado do Hezbollah, Barak foi questionado por repórteres sobre o que aconteceria se o grupo terrorista se juntasse ao conflito. E ele disse: "Posso dizer em nome do presidente Trump,
algo que ele deixou muito claro, assim como o enviado especial Steve Witkoff. Essa seria uma decisão muito ruim, muito ruim. Donald Trump se reuniu novamente com assessores na sala de situação da Casa Branca na quinta-feira para avaliar se deveria se juntar a Israel para atacar o Irã. O presidente americano também estaria considerando como Teherã poderia retalhar. Ali Khamenei alertou Washington sobre danos irreparáveis se os Estados Unidos se juntarem à guerra de Israel contra a República Islâmica. O grupo terrorista Harakat al-Nujaba do Iraque, financiado pela Guarda Revolucionária do Irã, ameaçou responder contra bases e cidadãos dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio se os americanos tocassem um só fio do Irã e prejudicassem o líder supremo Khamenei. A Agência Internacional de Energia Atômica se pronunciou no final do dia a respeito do programa nuclear, com o chefe da agência, Rafael Grossi, declarando de que não havia evidências de que o Irã estivesse construindo uma arma nuclear, apesar dos refutáveis dados publicados pela própria agência. Ismail Baqi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, postou em sua conta no X que os comentários mais recentes de Rafael Grossi foram muito tardios, e disse que Grossi obscureceu essa verdade em seu relatório absolutamente tendencioso. Após as reuniões emergenciais de Donald Trump na Casa Branca, a CBS News noticiou que o presidente americano havia aprovado planos para atacar o Irã, mas ainda não tomou uma decisão final sobre usá-los. O presidente americano evitou ataques caso o Irã concordasse em abandonar seu programa nuclear, de acordo com agentes de inteligência. Trump estaria considerando ataques à instalação subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordow. As especulações sobre as intenções de Donald Trump aumentaram depois que o líder supremo Ali Khamenei rejeitou sua exigência de rendição. E então, no início da noite de quinta-feira, pelo horário de Brasília, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Trump ainda vê uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer em um futuro próximo entre Estados Unidos e o Irã. Por conta disso, Leavitt anunciou que Trump decidirá se atacará o Irã nas próximas 2 semanas, um anúncio muito comum de distração previamente para operações decisivas, enquanto as forças do Comando Central Americano, o CENTCOM, acumulam cada vez mais força no Oriente Médio e na Europa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificação. Dê um pulinho em nossa loja de camisetas com temáticas militares através do site umapenca.com/área militar. Cada produto que você comprar estará ajudando na continuidade do meu trabalho em trazer mais informações para vocês.